Eu, tu, ele, dele, nós, meu. Pronomes em Libras. Como a gente vai fazer os pronomes em Libras? Quais são os pronomes em Libras que a gente vai aprender? Então, na aula de hoje, você vai estar descobrindo. Bom, existem vários pronomes, e aí, geralmente usado no português, tá? Tem pronome possessivo, pronome pessoal, pronome interrogativo, pronome indefinido, entre outros pronomes. Mas na língua de sinais, quais são os pronomes usados na língua de sinais? Bom, na aula de hoje, você vai ver os pronomes mais comuns e mais regulares dentro da língua de sinais, tá? E é claro, você não só vai aprender os pronomes, como vai ver como usá-los na língua de sinais. Show? Bom, vamos lá? Vamos para o primeiro pronome. O pronome muito comum aí na boca do povo e nas mãozinhas, que é o pronome eu, ok? Então, como é que eu faço eu em língua de sinais? Indicador aponta para você, eu, tá? Então, ó, eu, beleza? Esse pronome aqui, ele não é tão usado na Libras, tá? De vez em quando ele é usado, de vez em quando não. Por quê? Porque tem situações que ele não é tão necessário, não há tanta necessidade de usá-lo. Mas tem pessoas que gostam de usá-lo mesmo assim, o que não vai mudar nada na frase em Libras. Vou dar um exemplo para você. Se eu falar assim, camisa preta, eu gosto. Show, né? Agora, se eu falar assim, camisa preta, gosto. Já estou falando que eu gosto. Então, você pode usar o pronome eu nesse contexto que eu estou falando, ou você pode retirá-lo. Tanto faz, tá? Mas é bom você também saber usar o eu direitinho para não confundir com outro pronome que mais à frente a gente vai estar vendo aí, beleza? Bom, próximo pronome aí também importante é o pronome ele, ela, eles, elas, tá? Como que eu faço isso? Ele, ela, eles, elas. Ou do lado de cá, ele, ela, ou eles, elas. Tá? Ele, ela, ele é paradinho, só aponta. Eles e elas, você vai correr o dedo aqui, tá? É como se eu falasse assim, por exemplo. Ele, carro, gosta. Elas, flor, gosta. Entendeu? Um outro pronome aí também é o, aproveitando ele ou ela aí, é o dele, dela, deles e delas, tá? Todos os quatro você vai fazer da mesma forma, tá bom? Então, ó, dele, dela, deles, delas, tá? Todos eles você vai fazer da mesma forma. Por exemplo, você pode colocar dentro de um contexto de frase. A casa é dele. O celular é dela. A comida é deles ou delas, tá? Então não precisa especificar aqui deles, delas, não há necessidade disso não. Só fazer o mesmo sinalzinho aqui, ó, letra P pro ladinho, tá? Agora tem um também, pegando a ideia aí do ele, ela, deles, delas, tem o você e vocês, tá? Então, você, uma pessoa só, vocês, mais de uma pessoa. Então, vamos lá. Você, apontei para você. Você. Agora, vocês, mais de uma pessoa. Vocês. Vocês. Lembra do eles e elas? É a mesma coisa, só que para frente. Vocês. Vocês, tá? Esse aqui, dentro do contexto, você pode falar assim. Vocês estudar o quê? Vocês estudar o quê? Beleza? Lembra aqui que tem, ó, que correr o dedinho, tá? Outro pronome é o pronome nós. E aí, no pronome nós, você tem que se incluir, porque quando é o nós, é eu e mais uma classe e mais um grupo de pessoas. Então, você tem duas formas de fazer o nós, tá? Indicador pra cima aí você faz nós, ok? Nós. Ou indicador pra baixo, nós, tá? Lembrando que tem que começar de você, rodar e voltar para você. Começar de você, rodar e voltar para você, tá? E aí, esse sinal aqui de nós, como é que você usaria ele? Você pode falar assim, nós, cinema, vai. Nós, cinema, vai. Beleza? Outro pronome na Libras aí também muito usado é o pronome meu ou minha, tá?
Como que eu faço meu ou minha? Assim, ó. Todos os dedinhos, mão aberta, encosta no meio do peitoral aqui, tá? Então, meu ou minha. Por exemplo, se eu quiser ir virar para falar assim, esse celular é meu, tá? Esse quarto é meu, tá? Esse óculos é meu, tá bom? Agora, lembra que eu falei do eu, toma cuidado para não confundir? Por quê? Porque em português, a gente falando aí com nossos amigos ouvintes e falantes, quando a gente vai falar o eu, a gente faz assim, não, porque eu, ó, repara, às vezes a gente faz isso, porque eu penso diferente. Mas isso aqui em Libras não é eu, isso aqui é meu, tá? Então, ó, tenta tomar um pouquinho de cuidado aí nessa diferenciação do eu pro meu ou minha. Beleza? Tem que ter bastante, mas muita atenção. Bom, um outro pronome também bastante usado na Libras aí é o pronome do o que, né? Por exemplo, o que você disse? O que foi? O que é? Tá bom? Então, o que? Como é que você faz o que? Você vai aqui, ó, fechar os 3 dedinhos, indicador e dedão, você vai encostar a pontinha, e aí você vai franzir a testa. E aí você faz o biquinho como se estivesse falando do o, tá vendo? O que. Então, o biquinho do o, tá? E aí, lembra de franzir a testa. O que? O que? Beleza? Por exemplo, alguém perguntou alguma coisa a você. O que? O que foi? O que é? Alguém te chamou você. O que foi? O que é? Tá bom? Você tá perguntando, por exemplo, sei lá, tem alguma coisa que você... Vamos supor aqui, deixa eu pegar aqui um papelzinho. Tem aqui alguma coisa que você não sabe o que é. O que é? O que é? Vamos supor que você não sabe o que é aquilo, né? E aí você tá perguntando. O que é isso? Beleza? E aí tem o que e tem o quem também. Tem o quem, tá? Em alguns lugares tem um quem soletrado. Quem. Mas isso aqui é geralmente muito lá no Rio, que usa muito. Q-U-M. Aí faz o Ezinho e o M. Aí faz rápido, né? Quem. Isso é muito usado lá no Rio, tá? Vou te ensinar um sinal de quem mais tranquilo, tá bom? Quem, você vai fazer o mesmo que o que, tá? Só que em vez de deixar o biquinho, você vai fazer a boca meio aberta, ó. Quem. É como se estivesse fazendo, entendeu? Para iniciar o que, tá? Como se você fosse iniciar a letra Q, tá bom? E sobrancelha você vai colocar para cima. Não vai franzir, vai colocar para cima, tá? Quem. Por exemplo, sei lá, tem um homem ali na porta. Você faz homem ali, quem? Vamos supor, por exemplo, que você tá conversando e a pessoa falou sobre alguém e você fala, quem? Então, ó, levantou a sobrancelha, boquinha de quem, tá? E a mesma configuração de mão de o quê, tá bom? Próximo pronome aí é o pronome qual, tá? 2 formas de fazer o qual. Tem o qual e tem o qual, tá? Geralmente esse qual aqui é de escolha. Esse ou esse, qual, tá? É um qual de escolha, quando você tá dando uma escolha para alguém, tá? Você vai querer essa blusa ou essa? Qual? Você vai querer esse suco ou esse? Qual? Você vai querer ir para lá ou ir para cá? Qual? Tá bom? Então, quando você tá dando uma escolha aí para pessoa, tá? E aí tem esse qual, que pode ser usado para escolha, mas também pode ser usado por uma pergunta super aleatória, que não tem nada a ver aí com escolha. Por exemplo, se você vai perguntar para o seu amigo assim, para qual lugar você vai viajar? E aí você vai fazer em sinais, né? Você viajar, lugar qual? De novo, você viajar, lugar qual? Então você usou aí, ó, qual nesse contexto, tá? Tem um outro muito parecido com o qual, mas não é o qual, é o quantos, tá? Quantos, que é assim, ó, mão fechada, deixa as costas apontadas para a pessoa que está na sua frente, tá? O dedão vai ser o seu direcional. Você vai colocar o dedão aqui em cima do mindinho, tá? Ó, em cima do mindinho, e vai soltando ele pro lado, tá? Quantas ou quanto, tá? Quantos, tá bom? Quantos de quantidade mesmo, tá? Por exemplo, se você vai falar assim, quantas pessoas vão à festa?
Aí você fala, né? Festa, pessoa, vai, quantas? Festa, pessoa, vai, quantas? Tá bom? Então, quantas pessoas vão à festa? Tem um também, um pronome em libras aí, um pouquinho parecido com quantos aí, tá bom? Mas só um pouquinho parecido, tá? Que, na verdade, é um pouco o contrário aí do quantos, que é o ninguém. Esse quantos é de quantidade, né? Muito. Mas tem o ninguém, que é o contrário, que é sem quantidade. Não tem ninguém, tá? Por exemplo, você foi na casa de alguém e a pessoa falou assim, como é que foi? Não tinha ninguém em casa. Então, como é que você faria ninguém? Tá bom? Então, sinal de ninguém, você vai fazer assim. Aí você vai fazer, ó, pro lado. E a boquinha, você faz assim, ó. Boca de peixe. Tá? Ninguém. Ninguém. Então, não tinha ninguém em casa. Casa, pessoa, ninguém. Casa, pessoa, ninguém. Tá bom? Um outro pronome aí também muito usado é o pronome de outro, né? Outro. Como é que eu faço outro? Outro. 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 É como se eu fosse falar para a pessoa assim: lugar, outro, vamos. Lugar, outro, vamos. Tá? Um outro pronome também, ele é usado para situações específicas, que é o pronome de muito. Muito, tá? Esse daqui é usado só para quantidade, tá bom? Então, por exemplo, se eu for falar assim que um lugar tem muitas pessoas, pessoas muitas, né? Ah, que eu conheço sei lá, um vaqueiro lá que ele tem muito gado. Então, gado muito, né? Ah, é porque meu amigo tem muitos celulares em casa. Celular muito. Então, isso aqui é só para quantidade, tá? Se você vê alguém falando aí, por exemplo, sinto muito, não usa isso aqui não, tá? É porque eu tô muito triste. Não usa isso aqui não, tá? Aí você vai fazer a expressão facial de muito, tá bom? Vai exagerar um pouco na cara. Então esse muito aqui você vai usar só para quantidade, tá bom? A pessoa fala muito. Não é isso aqui não, tá? Beleza? Só para quantidade esse muito aqui, tá bom? Bom, já que a gente aprendeu muito, e o pouco? Bom, pouco, né? 2 dedinhos aqui, ó, pouco, tá bom? Por exemplo, água tá pouca, dinheiro tá pouco, paciência tá pouca, tá bom? Então, sinal de pouco, beleza? E um outro pronome muito, esse é muito usado na Libra, você vai ver ele com muita regularidade, tá? É o vários, vários. Como? Vamos colocar um exemplo aí de vários, tá? Sinal de vários é vários. Ó, você vai fazer esse movimento aqui, tá? E aí vai abrir a mão aqui, ó. É como se eu falasse assim, ó. Sorveteria, sabor, vários tem, tá? Sorveteria, sabor, vários tem. Beleza? Legal, hein? Olha, aqui você aprendeu mais ou menos aí uns 15 pronomes em libras aí, mais ou menos. E é claro, foi bastante coisa dentro de contexto de frase aí, mas eu quero te dar uma atividadezinha também para você não sair dessa mini aula aqui meio, aprendi tudo, não tem nada para fazer. Tem sim, atividadezinha, tá? Pegue esses pronomes que você já aprendeu, que você agora já sabe como usar aí, dependendo do contexto da frase, monta frases com ele. Pega um caderno, escreve uma frase que tem ele, aí pensa, como é que eu faria essa frase aqui na Libras? Ou pega os sinais talvez que você já conheça, ou assista minhas outras mini aulas para aprender outros sinais, e aí vai juntando uma mini aula com a outra. Pega um sinalzinho de uma, de outra, para poder criar contextos aí para essa mini aula de hoje aí, para esses pronomes para você treinar. Isso vai ajudar muito aí o seu avanço da Libras e vai, claro, aumentar o seu vocabulário aí no idioma, tá bom? Bom, muito bem. Então terminamos por aqui a nossa mini aula. Um grande abraço bem apertado para vocês e até a próxima, tá bom? Tchau!